Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça. É a aula de número 13. Hoje nós vamos responder algumas perguntas, como agrada, invalida ou substitui a lei, e o que quer dizer que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Uma coisa importante, se você ainda não assistiu à aula de número 9, que é a validade dos mandamentos, volte e faça essa aula, né? Não deixe aí de assistir essa aula, porque ela vai falar sobre conceitos importantes, né? E o principal deles é a continuidade da lei e não a substituição da lei, né? Antes, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, a respeito do que significa estar debaixo da lei. Veja lá que em Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja que o apóstolo Paulo, ele no mesmo texto que ele diz a respeito desse termo, estar debaixo da lei ou estar debaixo da graça, ele vai falar sobre o pecado. Ele vai falar sobre o poder, né, do pecado na vida do crente, né? E realmente, durante todo o trecho de Romanos, né, para a gente entender mais sobre a questão da graça, a questão da lei, realmente o livro de Romanos ele é o livro principal que fala a respeito disso, até porque pela característica, né, das pessoas que estavam em Roma, né, em contraste com as pessoas que estavam em Gálatas, por exemplo, né. Aqui ele vai falar muito a respeito da lei, sobre o fato de que a graça não faz com que nós possamos viver de uma maneira livre. Não é porque nós fomos salvos pela graça de Deus que nós podemos viver de qualquer maneira. E ele vai dizer, todo o livro de Romanos vai nos explicar a relação que existe da graça com a lei. Mas uma coisa interessante nesse texto é que ele fala a respeito do pecado e ainda da existência do pecado no dia de hoje, né? O pecado ele é algo real, ele é algo que ele acontece na vida das pessoas. E o fato dele acontecer é justamente porque a lei ela ainda está em vigor. Né, porque a força do pecado ela é a lei, né, assim como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos que eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse que era o pecado, né? Então o fato do pecado existir é justamente o fato de que a lei existe. Então, assim, quando a gente fala de lei e graça, existe uma relação entre lei e graça, não é uma relação de substituição, mas é um outro tipo de relação que a gente vai ver um pouquinho aqui. Né? Antes da gente entender um pouco a relação entre a lei e a graça, é importante a gente entender o que é o Novo Testamento, o que é a Nova Aliança. Veja que lá em Jeremias 31, Deus ele já tinha profetizado a respeito da Nova Aliança ao profeta Jeremias, e ele diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que eu grifei, apesar, né, de muitos dizerem que a aliança do Sinai ter sido invalidada até por esse texto, né, diz que eles invalidaram a minha aliança, o apóstolo Paulo ele nos ensina isso no livro de Romanos, de que apesar do povo de Israel ter invalidado a aliança, Deus ele se manteve fiel a essa aliança. Né? Tanto que na nova aliança é uma aliança onde a lei ela é colocada no interior. Né? Veja que mesmo na nova aliança existe também a lei. A lei ela é colocada no interior, né? Escrita no coração das pessoas. Né? Então, a grande questão, né, se a graça invalida a lei, a gente começa a entender um pouco qual que é essa relação. Não é uma relação de invalidação, mas é uma relação de causa e consequência, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Veja um texto que ele é bastante conhecido, né, que é Efésios capítulo 2, que é o texto mais utilizado onde nós defendemos a justificação através da graça de Deus por meio da fé e não através das obras da lei. Veja o que diz aí: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? E aqui as obras são as obras da lei. Né? Então a salvação ela não vem das obras, ela não vem por eu cumprir a lei,
por nós cumprirmos a lei, por nós cumprirmos os mandamentos. Não, a salvação nós recebemos pela graça de Jesus por meio da fé em Cristo Jesus, na obra que ele fez na cruz do Calvário. E ele diz o porquê, né? Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que nós fomos criados para essas boas obras, né? E veja que existem obras, né? Aqui no versículo anterior, né? E fala das mesmas obras, só que boas obras. Por que boas obras? Por que é citado, né, no início do texto, não vem das obras, né? E aqui a gente sabe que são as obras da lei, para que ninguém se glorie, mas depois ele fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que ele fala obras e boas obras? Né? Justamente por isso, porque quando nós somos salvos, nós fazemos as boas obras. Que boas obras? Ora, aquelas que Deus colocou no nosso coração para serem feitas, que é justamente o cumprimento da lei. O cumprimento da lei, por si só, sem a fé, ele não é uma boa obra, ele é simplesmente uma obra da lei, que não tem o poder salvífico, né? Mas quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós sim podemos viver para essas boas obras, que é justamente o cumprimento da lei, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a lei ela é santa, justa e boa. Então, quando nós cumprimos a lei, nós estamos sim fazendo boas obras, né? E mesmo o próprio apóstolo Paulo, ele diz, né, em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Veja de novo o apóstolo Paulo falando, né? Com a fé, que é justamente o gatilho para a salvação, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, né? Ou seja, pela fé, o fato de eu ter a fé em Cristo, isso anula a lei? O apóstolo Paulo ele responde, de maneira nenhuma, antes estabelecemos. Por que estabelecemos? Justamente por isso, porque quando somos salvos, nós podemos cumprir a lei de uma maneira que agrada a Deus. Somente assim nós podemos oferecer oferecer a Deus obras que são aceitáveis diante de Deus. Por isso que elas são chamadas de boas, né, após nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Algo importante, né? O apóstolo Paulo ele ensina e ele deixa bem claro, né? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja que nenhuma carne será justificada diante de Deus por conta das obras da lei. Não é porque eu cumpro a lei, não é porque eu cumpro todos os mandamentos que eu serei justificado diante de Deus. Isso é muito comum no meio dos judeus, né? E até mesmo nas orações, quando eles dizem as bênçãos, né, eles dizem, né, dessa justificação através dos mandamentos, mas Deus ele não nos justifica, ninguém é considerado justo por conta do cumprimento das obras da lei, mas sim somente pela fé em Jesus Cristo. Então nós entendemos, né, que ser justo, ser considerado justo diante de Deus e a relação que existe com os mandamentos, isso é a graça, é ser considerado justo diante de Deus, isso é uma graça, porque é imerecido, né? Nós não merecemos, somente o perdão de Deus pode nos dar essa graça. Então, quando nós vemos que a causa e a consequência, nós não somos justos porque nós cumprimos os mandamentos, né? Então, a relação de causa e consequência é a seguinte, não é porque eu cumpro os mandamentos que eu sou justo, pelo contrário, pelo fato de eu ser justificado pela fé em Cristo, isso me leva a cumprir os mandamentos. Né? Lembra lá de Jeremias 31? Né? Quando nós recebemos a nova aliança, nós temos a lei escrita nos nossos corações. Né? E esse amor de Cristo, ele nos constrange. Né? Essa lei que foi gravada dentro dos nossos corações nos constrange para que nós venhamos a cumprir os mandamentos, muitas vezes até sem mesmo conhecê-los. Né? Como o apóstolo Paulo diz no início do livro de Romanos, onde muitos gentios, mesmo sem conhecer a lei, pelo fato de terem recebido a graça de Deus, eles cumprem os mandamentos.
né? Então, essa é a relação que existe entre a graça e a lei. A graça de Cristo nos faz ser justificado através da fé. E isso nos leva a cumprir os mandamentos de Deus, né? Não que os mandamentos eles me fazem ser justificados, não. Somente a fé nos faz ser justificados diante de Deus. E isso faz com que essa lei seja gravada nos nossos corações e nós possamos cumprir ela, né? Essa lei que ela é santa, justa e boa, como o apóstolo Paulo diz, mas que esse cumprimento, eles sim são as boas obras para que Deus preparou para que nós andássemos nelas. É isso aí, que Deus abençoe. Até a próxima aula.